Vamos à palavra de Deus. Diz assim, Números 13, versos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo, seus pais, enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Verso de número 30 agora, e o verso também de número 31. O verso 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos-a em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com quem eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Verso 32 diz: e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos seus olhos como gafanhotos. E também éramos aos seus olhos. Éramos aos nossos olhos e também aos seus olhos. Amém. Esta é a palavra de Deus. Que o Senhor Deus possa nos abençoar nesta hora e nos dar compreensão da sua santa palavra em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero nesta noite dar prosseguimento a uma série que temos feito reflexão, que diz respeito à nossa última campanha de oração do ano de 2017. É a vinda do ano novo, é a chegada do ano novo. Então, eu gostaria de focar com os irmãos nesse tempo a suma importância do conhecimento de Deus para que nós tenhamos um ano próspero e abençoado. Cremos em nome do Senhor Jesus Cristo que o ano de 2018 será um tempo de bênçãos do Senhor em nossas vidas. Amém? Amém? Meus amados, é constatado que o ser humano, ele avança ou paralisa a sua vida sempre baseado em suas crenças. Quando um jovem começa a acreditar que ele vai seguir uma determinada carreira, ele começa a se interessar por aquela carreira, ele começa a buscar alguns subsídios, algumas informações, algumas coisas que possam enriquecer a sua visão, mas na verdade a visão já existe. Um engenheiro não se torna engenheiro em 60 dias. Um médico não se torna médico em 18 meses. Um advogado não se torna advogado em 45 dias. Tudo há um processo que é preciso ser percorrido. Seja ele no patamar do nível do ensino superior, seja no nível do ensino médio ou do básico. Se a profissão não exige um estudo teórico, a cátedra, o assentar-se diante do livro, mas ela exige o adquirir da experiência para que saiba fazer com maestria. Um pedreiro jamais será um pedreiro com maestria se, enquanto ajudante, ele não for um bom observador. E quando ele está no processo de observação, na verdade, está sendo construída já uma carreira e um caminho. Então, tudo na nossa vida vai estar baseado em crença. Se eu quero, eu acredito, eu creio, eu busco. Quero dizer com isto que se você acredita que 2018
vai ser um ano ruim, me avisa depois para eu não ficar perto de você. Porque em cima de você vai chover muita coisa ruim, porque você acredita. Agora, se você crê no poder de Deus, que Ele é abençoador do seu povo, se você crê, como diz o escritor de Hebreus assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Deus existe, e que é o que, irmãos? Galardoador de quem? Dos que o buscam. Então, está límpida, está clara essa nossa relação com o crer. Se a crença está em mim, se a crença, quando eu possuo a crença em Deus também me possui. Quando eu possuo a fé, eu sou possuído pela fé. E quando eu sou possuído pela fé, eu me torno um terreno fértil para que as bênçãos de Deus recaiam sobre a minha vida, para a honra e glória do próprio Deus. A palavra diz no livro de Números, capítulo 13, que o Senhor falou a Moisés. Moisés não é o dono da ideia. A ideia é de Deus. Falou o Senhor a Moisés, verso 1 do capítulo 13 de Números. Ele disse: Moisés, envie, verso 2, envia homens que espiem a terra de Canaã. Mande homens para espiarem, porque eu hei de dar aos filhos de Israel esta terra. Moisés acreditou em Deus. Moisés não duvidou de Deus. Deus disse que vai dar a terra, e Moisés agiu imediatamente. Disse aos pais das tribos: mande seus filhos, seus príncipes. Por analogia, entendemos que eram os primogênitos. Se eram príncipes de cada casa, eram os primogênitos. Então, os primogênitos foram enviados. E aí Moisés fez uma reunião com eles. Chegou lá, Moisés vem, todos, de todas as tribos, coisa linda, do verso 5, ou melhor, do verso 4 até o verso 15, está os nomes de todos eles. Só não sei o que Moisés tinha contra o nome de Oséias, que apareceu um camarada lá. Aí ele perguntou: como é seu nome, rapaz? Ele falou: meu nome é Oséias. Aí ele falou assim: não, Oséias você não vai. Seu nome agora vai passar a ser Josué. Trocou o nome do rapaz. Oséias vai ficar triste com isso depois. Não é? Por que trocou o nome? Se a mãe dele fosse vir, ele vai falar: mamãe, por que a senhora não me botou o nome de Josué? Que já passava logo pro negócio, tá trocado. Aí, esses homens agora vão pela orientação de Moisés. Ele disse: vocês vão pelos montes da banda do sul e vocês vão espiar a terra. Porque Deus disse que nós vamos tomar aquela terra e a terra vai ser nossa. Nós vamos possuir aquela terra. Irmão, você já imagina só. O povo de Israel, nesse momento, está vivendo como nômade. Você imagina você chegar no meio de um grupo de sem terra, sem teto, sem esperança, sem nada, e você dizer assim: olha, nós vamos ganhar um território que envolve diversas cidades, montanhas, um lugar, mas vocês vão lá primeiro para ver como que é, porque Deus disse que vai dar aquilo lá tudo para nós. Imagina a euforia que aquilo provocou, a alegria. Meus irmãos, eles levaram, a terra era tão extensa que eles levaram 40 dias para conseguir olhar aquela terra. 40 dias, foram para lá aqueles homens para olhar a terra, e lá eles ficavam por certo na espreita, acampados nas montanhas, olhavam as vilas, as cidades, e eles viram coisas maravilhosas naquela terra. Viram coisas maravilhosas. Para os irmãos terem uma ideia, a palavra de Deus diz que de um determinado lugar, eles tiraram um cacho de uva, naquele lugar, diz assim: vieram até o vale de Escol, verso 23, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas. Foram necessários 2 homens
Num varal, você sabe o que é varal, né? Bota aquela madeira, 2 homens para conseguirem carregar. E eles até colocaram o nome ali, Vale de Escol, porque dali os frutos eram preciosíssimos. E eles ainda trouxeram romãs, trouxeram figos, enfim. Que viagem maravilhosa, que viagem perfeita. Agora voltam aqueles homens, voltam os príncipes. Mas, meus amados, os príncipes viram coisas lindas, mas quando eles chegaram em casa, eles chegaram num pessimismo de dar dó. E aí Moisés os reuniu, chamou todo mundo, e eles vieram, e agora é o relatório. O que vocês têm a me dizer da terra? Sabe o que eles disseram para Moisés? Falou, aquilo lá não dá para nós não, hein? Se for lá, morre todo mundo. Mas é o que é isso? Olha, nós vimos lá os filhos de Anak, os Anaquins. São homens muito grandes. Nós somos igual, nós nos sentimos igual a gafanhoto na frente deles. Aí Moisés ficou assim. O que aconteceu? O que deu errado? Não está batendo com o que Deus falou. Deus prometeu que ia dar aquela terra, eles vêm aqui e dizem que não tem como. Meus irmãos, sabe que existem momentos na vida da gente que a gente contradiz o que a Bíblia diz. A gente contradiz. A Bíblia fala uma coisa a respeito de você, mas você tem uma crença pessoal, uma crença pessoal já introjetada em você tão negativa, que você olha e diz assim, isso aí é para o irmão Pedro, isso é para o irmão João, isso é para a irmã Maria, isso é para a irmã Antônia, isso não é para mim não. O quê? Ser essa pessoa abençoada aí da Bíblia, esse bem-aventurado, isso não é para mim não, pastor. Eu sou um azarado, pastor. Sou azarado, eu nasci no dia do azar. Pastor, pode procurar o dia que eu nasci, que vai bater em alguma sexta-feira 13, que eu sou um azarado. Tem gente que tem essas coisas na cabeça. São muitas crenças equivocadas que ao longo da nossa história de vida vão colocando na nossa cabeça. E quando a gente aceita Jesus, o apóstolo São Paulo diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a gente precisa aprender o exercício dessa troca. Sair dessas crenças, essas crendices que prendem a gente lá e avançar para o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Aqueles homens foram lá, mas eles tinham uma crença de medo, uma ausência de autoestima. Por quê? Um povo sem território, um povo sem organização social, um povo sofrido, um povo machucado. E aí eles já tinham aprendido o quê? Nós não temos condição. Como é que nós vamos enfrentar um povo daquele? Isso é loucura. Isso não dá para nós. Mas eles estão esquecendo que o Todo-Poderoso, o Senhor de Israel, soberano Senhor, está no meio deles, irmãos. E tem gente que esquece que Deus está no meio da sua igreja, amém? O Senhor está no meio da sua igreja, e Ele é poderoso. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, Salmo de número 24, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quem é maior do que Deus, irmão? E você está servindo a quem? A Deus? Então você está no maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou não? Maior é o que está em nós. Em 2018 nós vamos continuar servindo a quem, irmãos? A Deus. O Todo-Poderoso. Ele está entre nós. Ele continuará. A mão dele continuará. Meus amados irmãos, quando aqueles homens estavam falando, estavam discursando ali diante de Moisés,
estavam ali dando o seu relato, a Bíblia diz assim, né? Eles falaram para Moisés, coitado de Moisés, eles estavam tão frios que se ficasse muito perto de Moisés, ia tornar ele resfriado. Aí o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, cidades são fortes e grandes, e ali nós vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, tinha medo do povo de Amaleque também. Os heteus, jebuseus, só gente ruim. Amorreus, a mente deles estava voltada só para essa gente ruim. Tristeza. Aí, nesse momento, Caleb, verso 30, Caleb pula na frente deles e segura a turma. Diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos, possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra esta terra, contra ela. Meu irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que Caleb estava acreditando em quê? Em quem? Em Deus. Você sabe por que Caleb acreditava em Deus quando os outros estavam com medo? Simples assim. Ele conhecia Deus. Por isso que eu disse para os irmãos que a gente não vai ter um 2018 de prosperidade, de sucesso de vida, se a gente não conhecer o Senhor. O diferencial de Caleb era, ele conhecia o Senhor. Tudo que os outros viram, ele viu. Ele viu os anaquins, ele viu os heteus, ele viu os amalequitas, ele viu os jebuseus, ele viu tudo que os outros viram. Só que tem uma coisa, ele não tinha a alma de gafanhoto, os outros tinham. Eles falaram para Moisés assim, preste atenção, nós somos como gafanhoto aos nossos olhos e aos olhos deles. Se você for um gafanhoto aos seus olhos, meu filho, ninguém vai te respeitar. Você já viu alguém correndo de um gafanhoto? Eu não sei se sua senhora tem medo, né? De gafanhoto. A gente fala assim, pode até fazer o irmão passar vergonha, que a senhora pode dizer assim, não, pastor, quem tem medo é ele. Não é? Que acontece isso. Acontece. Tem homem que se aparecer uma barata em casa, ele sobe na guarda da cama. Sobe na guarda da cama. Dizem que o Saddam Hussein tinha medo de barata. As más línguas dizem as más línguas, né, que quando a turma de Pero Vaz de Caminha desembarcou, saíram as galinhas lá dos índios lá correndo, e eles voltaram tudo para o navio, porque eu nunca tinha visto galinha. Deu um negócio assim, tudo homem bravo, homem de guerra. Mas isso deve ser lenda, né? Porque o homem é um bicho muito forte, né? Não tem essas coisas. Meus irmãos, a diferença de Caleb era esta: ele não tinha espírito de gafanhoto, ele não se via como um gafanhoto, ele se recusava a ver-se como um gafanhoto, porque ele era um homem temente a Deus, ele conhecia o Senhor, na sua alma ele era a imagem e semelhança do Todo-Poderoso, então ele não tinha medo de anaquins, de jebuseus, de amalequitas. Ele não tinha medo. Meus irmãos, quem tem alma de gafanhoto vai passar mal no ano de 2018. Sabe por quê? Quem tem alma de gafanhoto vai ouvir as previsões da ciência, eu falei pela manhã isso, vai ouvir as previsões dos economistas, vão ouvir muitas previsões. Vai ouvir até aquele pessoal que fica jogando pedra lá, que tem uns 3 ou 4 crentes que acreditam naquele troço. Entendeu? Tem uma turma que quando mãe de Ná dizia assim, não sai de casa pela esquerda não. Aí você está assim, eu sou crente, mas eu vou aqui pela direita, sabe? Pelo amor de Deus. Não é? Se você não tiver conhecimento de Deus, em algum lugar você vai botar a sua crença. Daí aquele ilustre poeta disse, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus.
E quando a gente não tem conhecimento de Deus, a gente anda debaixo do medo. Você conversa com os missionários que vão para o continente africano, 2 trabalhos grandes que eles encontram, o irmão Jorge esteve lá, com as pessoas quando se convertem. Um é fazer aceitar Jesus, e depois é tirar a superstição dentro dela. Que ela está crente, ela aceitou Jesus, mas incutiram na cabeça dela muitas crenças antibíblicas, e aquilo dá trabalho para tirar. Leva tempo para tirar. Eu batizei um irmão, cooperador no trabalho de Deus. Toda vez que orar, Senhor, que o Senhor possa nos cobrir com o seu manto sagrado. Eu falei, ô Jesus amado, onde o Senhor me arranjou esse manto sagrado, gente? Era a crença que estava dentro dele, que deu trabalho para tirar. Meu amado, onde está a sua fé, onde está o seu amor? Estão firmados no Senhor? Você está firme em Jesus? Então, querido, se você está firme em Jesus, deixa eu te falar, pode juntar o Eliakim, a Miriam Leitão. Eliakim está vivo ainda? Eliakim Araújo está vivo? Já morreu, né? Já morreu? Nem lembra, né? Miriam Leitão, a turma toda pode vir fazer a previsão econômica de que o Brasil vai para lá e que o Brasil tem não sei o que. Você está firme com Jesus. Fala, eu estou sustentado pelo Senhor. De vez em quando aparece aí um negócio de doença, umas epidemias, negócio de cólera. Aí tem outro, a gripe, febre amarela, gripe do frango, gripe do frango. O camarada fez uma ilustração até bonita, na arca de Moisés, o frango espirrando. Rapaz, mas não ficou ninguém. Meu amado, aí a gente fica assim, será que a gente, olha, antes de chegarmos ao ano 2000, a gente ouvia assim, a 1000 chegará, e de 2000, aí todo mundo sabe, isso é crença antibíblica, que bota na cabeça do povo. Aqui, mas quando foi aproximando ali para perto do ano 2000, vou dizer uma coisa para você, o que tinha de gente desesperada, 99 para 2000 teve uma meia dúzia que não saiu de casa não, hein? Se o mundo acabar, eu fico debaixo da cama aqui, mas não vai acabar o mundo, rapaz, só a cama não está no mundo, vai acabar tudo, não é? Crenças que colocam na cabeça das pessoas. Nós somos movidos pelas crenças, amados. Nós somos movidos por aquilo que a gente crê. Se você crê, você vai andar debaixo daquilo que você crê. E a partir do momento que você consolida uma crença dentro de você, você aceita aquela crença. Então eu não aceito. Mas pastor, botaram o nome do Senhor na boca do sapo e costuraram a boca do sapo. Covardia, o sapo vai morrer com a boca costurada, não pode comer. Não é? Mas tem gente que, eu não mexo com essa vizinha aí não, porque essa vizinha, essa mulher é macumbeira, ela bota o nome na boca do sapo. Ué, seu gafanhoto, você está com medo de quê? Você não serve ao Senhor? Caleb pulou na frente e disse, estou fora desse negócio, Moisés. E nós vamos possuir a terra. E eu acredito que a gente vai subir. E vamos possuir em herança sim. Porque seguramente, nós iremos prevalecer contra ela. Meus irmãos, a gente precisa, presta atenção, conhecer, receber, acreditar e viver pela palavra de Deus e nada mais. Receba, presta atenção, conhecer, receber, acreditar e viver o que Deus tem para a sua vida, que está na palavra, o livro dele, que tem aproximadamente 8.000 promessas para a sua vida.
E em nenhuma promessa de Deus ele diz que você vai ser gafanhoto. Por isso Caleb não acreditava que ele poderia ser um gafanhoto. Ele não acreditou naquilo, ele disse: não pode. Isso não está batendo com a majestade do Deus a quem eu sirvo. Então, meu amado, em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos mostra que uma condição para que eu receba um mover de Deus na minha vida em 2018, é uma condição para que eu receba está exatamente nesse tópico aqui. Eu preciso conhecer, eu preciso receber, eu preciso acreditar, eu preciso viver, eu preciso ser verdadeiro adorador, porque João no capítulo 4, verso 23, ele escreveu que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, e verdadeiros adoradores é gente que sabe a quem serve. E quando Jesus tratou disso com a mulher samaritana, ele disse: vocês estão servindo a Deus, sim, mas é um Deus que vocês não conhecem. A diferença de vocês para nós é que nós conhecemos aquele a quem adoramos. Você está entendendo? Quem está na fé do gafanhoto é porque não conhece a Deus. Porque quem o conhece, crê. Vamos prevalecer, sim. Vamos avançar, sim. Vamos possuir 2018, sim. Porque o Senhor foi quem nos deu. Veio de Deus, amados. É do Senhor para a sua vida. Paulo falou aos romanos que a base do nosso culto é o pensamento. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Ele, em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E no verso seguinte ele diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. E é no entendimento e é na mente que está a vossa crença. A minha mente muda se eu aceito mudar a crença. Se eu mudo para a crença em um Deus poderoso, o Deus que age no meio do seu povo, em favor do seu povo, e que está no meio do seu povo e não sai do meio do seu povo. Mas como assim, pastor? Amados, maior missão que Jesus deu a nós, enquanto servos dele, está em Mateus 28, e depois se repete umas 4 vezes. Chama-se Grande Comissão. E ele mandou que eles saíssem e fossem e fizessem discípulos de todas as nações, os batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os ensinassem a guardar todas as coisas. Mateus capítulo 28, verso 18, verso 19. Quando ele chegou no final da palavra dele, no verso 20, ele falou para eles assim: eis que eu estou convosco todos os dias, todos, no dia do sol, no dia da chuva, dia do terremoto, dia que sua mãe morreu, dia que seu amigo te traiu, no dia que seu patrão foi ingrato com você, dia que você sentiu a pior dor. O Senhor disse assim: eu estou convosco todos os dias. E até quando, Senhor? Até a consumação dos séculos. Glória a Deus. É assim que nós vamos caminhar para 2018. É nessa crença, é nessa fé. É dessa forma que nós iremos caminhar. Preste atenção. Números 14, verso 24. Olha o que se fala aqui. Olha o que se fala aqui. Palavra do Senhor. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, não é o espírito de gafanhoto, perseverou em seguir-me,
eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Esse é o nosso Deus. O meu servo Caleb, eu levarei ele lá. Mas por que, Senhor? Caleb, que não todo mundo... Porque houve outro espírito nele. Qual espírito está em você, amado? Se é o espírito do medo, em nome de Jesus, você vai orar nessa noite e vai dizer: Senhor, tira o espírito do medo de mim. Tira o espírito do medo. Se é o espírito do pessimismo, pois é, pastor, já estou com 40 anos, eu estou esperando a bênção de Deus, e a bênção de Deus, isso é pessimismo, amado. 1000 dias para o Senhor como um ano como 1000 dias. Isso é pessimismo. Qual é o espírito que está em você? Deixa rolar. Estou satisfeito com qualquer coisa. Não é que você é preguiçoso, irmão. Satisfeito com qualquer coisa como? Vamos olhar para Caleb. Perfil desse moço. O estilo dele. Vale a pena olhar para ele. Mas por que vale a pena, pastor? Por causa daquilo ali que Deus falou. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei à terra em que entrou. E aí o Senhor diz assim: e vou levar também a sua descendência. Depois de nós, virão nossos filhos e nossos netos. Sabe? E vou dizer uma coisa para você. Lá no céu, lá no mundo espiritual, cada um é cada um, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas aqui no mundo dos homens, tem gente que sofre por causa de erros de pai, de avô e de bisavô. Eu fui com o irmão que está sentado ali, com a camisa bonita ali, nós fomos comprar laranja, lá em São Francisco. Aí tinha um homem lá no meio do mato, você lembra disso? Lembra? Um homem lá no meio do mato, e que agora não pode falar nome mais não, que o pessoal, pastor, não fala o nome não, que a gente fica com ciúme que o senhor não fala o nome da gente. Então é aqui que está com a camisa bonita ali, sentado do lado daquela moça bonita ali também. Aí, lá no meio do mato, nós fomos comprar laranja. Aí o moço está lá tirando laranja para vender para a gente. Aí ele falou assim: um dia eu era criança e perguntei para minha mãe: mamãe, por que nós somos tão pobres? Aí a mãe falou assim: meu filho, nós não temos a culpa toda não. Mas como assim, mamãe? Isso aí, meu filho, foi seu avô, seu bisavô, seus tios, que não trabalharam, não fizeram nada na vida. Então não sobrou nada para nós, nós zero. Mas não é que a teoria do homem tem fundamento? A teoria dele tem fundamento. Rapaz, vou falar uma coisa para você, hein? Tem gente que não herdou na vida uma sandália havaiana com a correia uma de cada cor. Nem isso deixaram para ele. Não é assim? Você está falando assim, está falando de mim, pastor? Sei lá, eu sei que sabe. Não é? Sei que sabe. Mas eu sei o seguinte, que a fé de Caleb floresceu, refletiu na descendência dele. Aí o Senhor falou, ele perseverou em seguir: eu levarei a terra e a sua descendência também vai possuir a herança. Aí eu pergunto para o irmão: você não quer o melhor para a vida dos seus filhos? Seu filho, da sua filha, você não quer o melhor? Eu quero o melhor para os meus filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Se você quer o melhor para o seu filho, não tem espírito de gafanhoto, porque senão ele só vai herdar folha verde, cortada e picotada, que é só isso que gafanhoto tem. Você está entendendo? Tenha o espírito do Senhor, e o Senhor fará os seus filhos possuírem herança. Agora, traduz isso para o mundo espiritual. Meu irmão, quantos homens e mulheres, pastor Elton Rangel falando para a gente da oração dele, ele pedia a Deus que os meus filhos sejam servos do Senhor. Quantos homens e mulheres têm sido abençoados por causa do tipo de servos que são
E isso reflete depois na sua descendência, reflete nos filhos e reflete nos netos. E João disse, não tenho maior prazer que este, saber que os meus filhos andam na verdade. Que herança maravilhosa. Que herança seria melhor você deixar para os seus filhos que o temor do Senhor. E o resto Deus cuida. Deus cuida. Tem coisa que Deus não completou na sua vida, Ele vai completar na vida dos seus filhos. Amém? Amém? A obra vai terminar na vida dos seus filhos. Meus amados, ter o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, ele vem quando eu estou disposto a expulsar toda a maldade da minha alma. O apóstolo São Paulo, em Tito, capítulo 3, no verso 3, ele disse, antes de nós aceitarmos Jesus, nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servíamos às paixões, deleites, vivíamos na malícia, na inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Antes de aceitar Jesus. Mas depois que veio o conhecimento do Senhor, veio o conhecimento do Espírito Santo, o nosso ambiente, a casa, o entorno de nós, tudo agora está controlado pelo Espírito do Senhor. Meus amados, a nossa casa, o Espírito do Senhor está trazendo bênção para a nossa vida. Amém, irmãos? Amém? A gente canta, minha casa será uma casa de bênção, minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e adoração, onde Jesus tem prazer em entrar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Isso não pode ser só do lábio, da boca para fora. Isso precisa ser crença antes de mais nada. Crença. O salmista diz, cri, por isso falei. Aí depois ele vem, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Cri, por isso falei. Creia no que você tem falado. Você não diz assim? Deus é bom. Creia que Deus é bom. Deus pode todas as coisas. Então creia, amado, que Deus pode todas as coisas. Caleb era um príncipe. Príncipe. Mas era um príncipe com um diferencial. Era um príncipe de Deus. Você é um príncipe de Deus, homem de Deus. Como Caleb. A senhora é uma princesa de Deus, mulher de Deus. Descendência de Caleb. Amém? Que maravilha a palavra do Senhor. Recebeu a palavra? Em nome de Jesus? Recebeu? É ser servo, é ser submisso, é reconhecer a soberania, é ter aliança com Deus. Caleb tinha aliança com Deus. Se você tem aliança com Deus, como diz a canção, segura na mão de Deus e vai. Não tenha medo de nada se você tem aliança com Deus. Agora, preste atenção numa coisa, você que é servo de Deus, você que é crente. Não largue o Senhor, não. Você aceitou Jesus, pastor? Aceitei! Não deixa o Senhor, não. Porque o dia que você aceitou, você fez uma aliança com Ele. Você fez uma aliança com Ele. Jeremias, o profeta, no capítulo 11, no verso 3, Jeremias 11, 3, o profeta, ele proferiu as palavras do Senhor. Leia aqui, palavras do Senhor. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Vamos lá. Maldito o homem que não escutar as palavras desta
aliança. Receba a palavra da aliança em nome de Jesus. Amém? Quem não conhece a Deus, quebra a aliança. Porque não conhece. Rapaz, eu estava com uma coragem tremenda, mas depois me deu medo. E aí o que você fez? Eu corri. Corri porque eu estava com medo. Eu estava com a coragem muito grande, com a disposição de servir a Cristo, enfrentar o inimigo, enfrentar as adversidades. Mas por que estava? Porque eu desanimei. Por que você desanimou? Não sei, eu esfriei. Dizem que um homem achou uma sacolinha andando assim pela praia, e ele viu umas pedrinhas dentro da sacola. A princípio até fez. Os pedaços de pedra. Aí ele continuou fazendo a caminhada dele pela praia. E eu não sei se mulher quando anda, assim em algum lugar deserto e tal, se ela fala sozinho. Mas eu vou contar um segredo para a senhora. A maioria dos homens andam falando sozinho. A maioria de todos que estão aqui, nós falamos sozinho. Aí ele foi falando sozinho. Eles ficam rindo assim, porque eles falam mesmo, falam sozinho. Aí ele foi falando sozinho, andando, umas doideiras de homem. Tem esquisitice de mulher, esquisitice de homem. Com as esquisitices de homem, ele andava lá uns 5, 10 metros, jogava uma pedrinha daquela fora. Aí ele andava mais uns 5, 10 metros, jogava uma pedrinha daquela fora. E ele foi embora, pela orla lá fora. De repente ele olhou, está vindo um camarada. Correndo, está correndo atrás dele. Ele deu vontade de correr também. Mas ele falou, eu não fiz nada, vou esperar. O homem veio, quando chegou perto dele, tampou na mão dele. Não faz isso. Quando olhou para dentro, tinha 2 pedrinhas. Ele falou, rapaz, você achou meus diamantes e jogou tudo fora. Ele disse, eu nunca tinha visto diamantes. Eu achei que era uma pedra. Aí o cara falou, meu amigo, vamos fazer o seguinte. Só tem 2, você leva uma, eu levo outra. Mas se eu achasse você com esse saquinho cheio ainda, tinha preservado o meu patrimônio e tinha resolvido sua vida. Que eu perdi isso. Meu irmão, se a pessoa não conhece a Deus, ela vai desperdiçando tempo. Vai desperdiçando a crença. Vai desperdiçando a fé. Tudo que ela poderia estar usando para ser uma pessoa triunfante. Triunfante com Cristo. E poder dizer, eu posso, como o apóstolo dos gentios. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo, você está preso, homem. Eu estou preso, mas o evangelho de Cristo não está. Paulo, eles são mais poderosos. Mas importa-me mais obedecer a Deus que aos homens. A crença dentro do camarada era uma coisa extraordinária. Por isso que ele foi o homem que foi. Amém? Vamos orar? Eu creio que esse é um tempo de nós nos confrontarmos com a palavra de Deus e dizermos para Ele, Senhor, nós estamos a caminho, como o seu povo caminhou para Canaã. Nós estamos a caminho de Canaã. Senhor, a nossa próxima estação chama-se 2018. E nós não queremos chegar lá com espírito de gafanhoto. Porque se nós chegarmos lá com espírito de gafanhoto, nós não vamos passar de lá. Lá vai ser derrota. Lá vai ser só angústia. Lá vai ser decepção. Mas se nós chegarmos lá com o espírito de Calebe, os anaquins vão estar lá. Os amalequitas vão estar lá.
Os jebuseus vão estar lá. Mas a mão do Senhor será sobre nós, para guardar, para guiar. Eu creio nisto. E saio daqui hoje levando isso para casa, em nome de Jesus. Se você puder, fique em pé, que nós vamos orar juntos. E se você quiser, saia do seu lugar e venha para frente, para nós orarmos no altar. Se você desejar, pode vir, em nome de Jesus. Se você está dizendo assim: pastor, eu estou recebendo a palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, e eu rejeito toda e qualquer possibilidade de me confundir com um gafanhoto. Eu quero, como Caleb, ser um homem de espírito diferente. É isso que eu quero. É dessa forma que eu quero andar. E eu quero mais do que isso, Senhor. Eu tenho ousadia de dizer para o Senhor que eu entrego a minha descendência nas tuas mãos. E assim como fosse com a descendência de Caleb, que tu sejas com os meus filhos, com os meus netos, com os meus bisnetos, com os meus tataranetos, com toda a minha descendência, com toda a minha raiz. Amém? Amém? Então sai do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Venha para frente. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais gostaria de vir? Quem mais? Irmão Nivaldo vai ministrar a canção enquanto os irmãos estão vindo. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha. Traga a sua casa. Traga a sua casa. Represente a sua casa no altar. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Tua fidelidade, todos os dias, tua misericórdia se renovará. É o tempo da ministração do Espírito Santo. Deus de promessas, Deus que nunca falha, mesmo que o homem seja infiel, tu não mudarás. Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus que não há variação nem mudança. Esse é o tempo do Senhor. A terra e os céus não pode passar. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo e não mudarás. De eternidade a eternidade, fiel sempre serás. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, amada do Senhor, se o Espírito Santo está te chamando para o altar, sai do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha, em nome do Senhor Jesus. Se há alguma coisa que precisa ser rompida, rompa com isso, em nome de Jesus, e venha para a glória do Senhor. Traga a sua casa. Traga a sua casa. A chave da sua casa está aí? Venha, traga a sua casa. Ore pela sua casa, pela sua família, pela sua descendência. Abençoe seus netos. Abençoe seus filhos em nome de Jesus. Abençoe. Deus te levantou para abençoar. Sobre a sua casa não tem encantamento. Sobre a sua casa não tem palavra de maldição. Porque você é ministro de Deus para a sua casa. Você é levantado pelo Senhor para abençoar. Filhos serão abençoados
amaldiçoados a partir da sua vida. Enfermidades serão arrancadas a partir da sua vida, da sua fé, porque naquele Caleb havia um espírito diferente dos outros. Oh Senhor, Deus de Elias, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que nos faz possuir a terra. A quem temos nós senão a Ti, Senhor? Glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome. Ministra no altar da Tua casa, meu Pai, em nome de Jesus. Ministra nesta noite em cada coração que aqui está. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, ministra, Senhor, aqui. Mais do Teu Espírito, Senhor. Mais conhecimento do Senhor. Mais proximidade com o Senhor. E nós recebemos o ano que o Senhor está preparando para nós, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço no irmão que está no altar do seu lado. Dê um abraço nele. Diga: Deus te abençoe na jornada. Deus te abençoe na caminhada. Deus te abençoe.